YouTube, vamos falar sobre a rivalidade entre Cloud e Sephiroth, porque eu prometi fazer isso tem quase 2 meses, eu acho. Então, quando você pensa na franquia Final Fantasy, provavelmente as duas pessoas que aparecem na sua cabeça primeiro são Cloud e Sephiroth, e o fato é que eles estão destinados a serem eternos rivais. Rivalidade é um trope comum na ficção, tipo, em qualquer ficção, só que o Japão em particular gosta muito disso, em particular nas obras voltadas para um público mais jovem e masculino, ou seja, shonen, e também o que chamamos de subgênero Battle Shonen, que não Final Fantasy não tá nisso, mas ainda assim, mesmo público-alvo. Tem um jogo que eu gosto muito, que é Final Fantasy Dissidia, o original no caso. Ele é um jogo de luta onde você controla os heróis de Final Fantasy e os vilões de Final Fantasy. E a narrativa principal é uma espécie de reimaginação de Final Fantasy 1 pela 57ª vez, só que nesse caso, Cosmos, a deusa da harmonia, chamou um bando de heróis de universos diferentes e esses heróis são os heróis de Final Fantasy, é isso. Por que eu tô explicando tudo isso? Cada personagem tem um capítulo na campanha e cada capítulo termina com esse personagem lutando contra o seu vilão, e a luta entre eles não só tem uma cutscene muito legal, como é construído na ideia de que esses dois personagens estão sempre destinados a lutar. Basicamente faz com que o protagonista de Final Fantasy 2 seja rival do vilão de Final Fantasy 2. Mesma coisa com o do 1, com o do 3, com o do 4. Do 4 até que faz sentido, mas ainda assim. Só que se você jogar os jogos originais, essa relação entre heróis e vilões não existe. Com algumas exceções, por exemplo, Cecil e Golbez do 4, Tidus e Jets do 10. Só que a grande maioria de Final Fantasy não tem um foco tão grande assim em seu protagonista principal, de maneira que é difícil você conectar o personagem principal ao vilão de uma maneira muito pessoal. Então o vilão é o antagonista da equipe inteira, não só desse personagem. O jogo original de Final Fantasy VII faz exata mesma coisa de uma maneira muito interessante, porque Sephiroth está francamente cagando pro Cloud. Ele simplesmente não se importa com a existência do Cloud durante o jogo inteiro. Mas, se você vê qualquer material promocional de qualquer coisa relacionada com Final Fantasy VII, os dois são rivais eternos. Por que isso? É nisso que eu quero chegar hoje. Então vamos lá. Spoiler do Final Fantasy VII original. No caso, eu vou revelar o spoiler do jogo. O grande principal spoiler do jogo. Ah, é sobre a Ares morrendo, né? Não, esse nunca foi a reviravolta do jogo. Essa nunca foi a coisa mais importante que acontece nesse jogo. Só que a verdadeira reviravolta de Final Fantasy VII é uma coisa tão interessante que é meio difícil de você só falar é isso, então talvez por isso não seja uma reviravolta tão conhecida. Vamos chegar nisso. Vamos falar um pouquinho sobre a história de Final Fantasy VII, mas olhando mais para a história pessoal do Cloud, que é nosso protagonista. Quando começamos a narrativa, Cloud é um ex-soldier. Ele trabalhava para a empresa Shinra e aí ele saiu. Shinra sendo a puta empresa que basicamente domina o mundo e mais em particular essa cidade principal do mundo chamada Midgar, e eles estão destruindo o planeta e é por isso que nós temos uma equipe de, entre aspas, terroristas para acabar com eles, que é a Avalanche. E o Cloud agora foi contratado pela Avalanche. É isso. Então, eventualmente, nos é mostrado um flashback de Cloud quando ele ainda era um soldier e quando ele era parceiro de Sephiroth. Vemos nessa cena os dois interagindo e basicamente sendo mostrado que os dois eram essencialmente amigos. Pelo menos o mais amigo que o Sephiroth consegue ser de alguém. Eles eram parceiros. E essa cena tem algumas coisas bem importantes pra narrativa. Tipo, Sephiroth descobrindo sobre Genova, que é um alien, que é essencialmente a mãe do Sephiroth. Descobrindo que ele meio que foi criado no laboratório. E aí destrói a cidade onde eles estão. E Cloud tem que lutar contra ele. Nessa cena inteira, vemos Cloud falando coisas como, por exemplo, você não é o Sephiroth que eu me lembrava. Estou decepcionado com você, Sephiroth. Ou seja, os dois tinham uma relação. Mas a parte curiosa é que no momento que ele está contando sobre o final, quando os dois vão lutar, o flashback para e Cloud só fala, não me lembro o que aconteceu depois. Ele percebe que ele não teria como matar o Sephiroth, porque ele é muito mais fraco que o Sephiroth, mas ainda assim, Sephiroth sumiu naquele dia. Então, ele só não lembra o que aconteceu. Ok, fim do flashback. Na história normal de Final Fantasy VII, Sephiroth reaparece, Cloud e a equipe dele decidem ir atrás, e a história a partir daí vira, vamos encontrar o cabeludo. E aí, 30 horas depois, nós temos a tal reviravolta que eu mencionei um tempinho atrás. Cloud encontra Sephiroth e fala, finalmente te encontrei, Sephiroth, agora não tem pra onde ir. E o Sephiroth olha pra ele e fala, quem que é você mesmo? E o Cloud fica numa vibe de tipo, vai tomar no cu, né? Não, eu sou o seu parceiro, seu velho amigo, vou te parar
parar agora. E o Sephiroth tá realmente tipo, não, sério, quem que é você? Então, nesse momento, nos é revelado que o flashback que a gente viu mais cedo não pertencia ao Cloud, pertencia a esse outro personagem chamado Zack, que morreu antes da história de Final Fantasy VII começar. Cloud nunca foi um soldier. Cloud era o soldadinho. Cloud não era nada. Cloud não era nem bom em combate, nem nada do tipo. Todos os acontecimentos da cidade de Nibelheim realmente aconteceu, mas você tem que substituir Cloud por Zack. Cloud também realmente estava lá, mas ele só era um soldadinho que estava junto. A única contribuição que Cloud de verdade fez naquilo foi ser a pessoa que, entre aspas, derrotou o Sephiroth. Sephiroth desapareceu durante alguns anos por causa do Cloud mesmo. Depois dessa cena de flashback, Cloud e Zack são sequestrados por Hojo, que é o doutor que criou o Sephiroth, e Hojo começa a fazer experimentos em Cloud e Zack. Experimentos com essa energia chamada Mako, que Zack já tem dentro do corpo, então não afetou ele muito, porém afetou muito o Cloud. E junto disso também experimentos com célula da Genova, mas enfim, não importa. Eventualmente eles escapam desse laboratório, passam um ano fugindo por aí e ficando próximos como amigos, e aí o Zack morre. A forma como isso acontece depende da versão. No set original, ele leva um tiro nas costas e morre de uma forma bem cruel. Enquanto isso, na prequel Crisis Core, ele luta contra aproximadamente 327.498 soldados e aí morre. Eu prefiro a versão original, mas que algumas pessoas digam que faça muito mais sentido ele, Zack, sendo um soldado de primeira classe, morrer lutando contra vários soldados ao invés de um só. Eu prefiro a crueldade de ele ter sido pego desprevenido, levado um tiro, caído e depois levado vários tiros porque ele é super poderoso. A cena do jogo de 97 pra mim é muito mais impactante e faz muito mais sentido do que a da prequel. Mas se você gosta muito que o Zack é forte, foda-se, então tudo bem preferir a da prequel, não tem problema não. O que importa é, Zack morreu e Cloud sobreviveu. O que acontece a partir daí? Por causa dos experimentos que Cloud sofreu e o trauma que ele acabou de ver, Cloud surta e as memórias dele são alteradas para se tornar as memórias de Zack. Cloud sabe tudo o que aconteceu em Nibelheim, eu não me lembro agora se é por causa dos experimentos que ele sofreu ou porque Zack contou pra ele, mas Cloud começa a realmente acreditar que ele é o Zack. Ou melhor, que as coisas que aconteceram com o Zack, na verdade aconteceram com ele e que ele era o Soldier. Porque com os experimentos que ele sofreu, ele agora meio que é um. Na cabeça de Cloud, Zack nunca existiu. E quando Cloud é confrontado com essa verdade, ele fica em um estado catatônico, tendo que voltar depois só e aceitar o fato de que a vida que ele imaginou ser a vida dele não era a vida dele, era de outra pessoa. Essa é uma das melhores reviravoltas que eu já vi, ponto, e ela recontextualiza a, entre aspas, rivalidade entre Cloud e Sephiroth. Sephiroth não tem a menor ideia de quem seja Cloud porque Cloud achava que ele próprio era outra pessoa. Sephiroth tinha uma relação com Zack, não com Cloud. E a história que era, tenho que encontrar Sephiroth porque nós tínhamos uma conexão antigamente, não é mais isso, porque eles não tinham uma conexão antigamente. Eles não são totais estranhos um pro outro, eles já se encontraram, mas eles não eram parceiros. Essencialmente, o protagonista de Final Fantasy VII deveria ter sido Zack, mas não foi. Se Zack estivesse vivo, a história se desenrolaria como uma história bem padrão, porque aí se tornaria a história de Zack tentando parar seu ex-amigo Sephiroth. E não a história desse cara completamente aleatório achando que ele é ex-amigo do Sephiroth. No fim das contas, Cloud e seus amigos têm que pará-lo, e tem um aspecto bem pessoal aí, mas o aspecto pessoal do Cloud, no fim das contas, não é o aspecto pessoal que tinha antes, porque a história não é mais sobre ele e Sephiroth, é sobre ele. Eu falei mais cedo que, geralmente, na maioria dos Final Fantasies, o protagonismo entre os personagens é bem dividido. Cloud é o protagonista do 7, mas a rivalidade dele com o Sephiroth é um bait and switch. Tá aí pra te enganar, porque é uma reviravolta que vai mudar muito e mostrar não tem rivalidade entre os dois. Porque os dois mal se conhecem. E eles mal interagem durante o jogo inteiro. Isso tudo é pra construir pra essa reviravolta. E é muito bom. E é por isso que eu me frustro que em todas as obras que se seguiram depois de Final Fantasy VII, todas as obras dentro desse universo no caso, Cloud e Sephiroth são rivais. Agora, não estou dizendo que não faz sentido, porque faz. Cloud mata Sephiroth nesse jogo. Se Sephiroth voltou à vida, obviamente ele quer matar o cara que matou ele. Então agora você pode argumentar que os dois têm uma conexão muito forte. E essa rivalidade atual, que é a rivalidade que é usada para vender Final Fantasy VII atualmente, é válida e faz sentido. E sim, ela faz sentido. Tudo isso tá certo. É válido e faz sentido. O meu problema é que essa reviravolta de Final Fantasy VII original é tão fascinante por pegar o trope de rivalidade e virá-lo de cabeça para baixo, que o fato de que as histórias mais atuais realmente meio que cortam isso e decidem, não, os dois são rivais
rivais mesmo, é no mínimo meio decepcionante. Tudo bem você gostar da rivalidade dos dois. Eu também gosto, especialmente do ponto de vista estético, porque é maneiro e é clássico. Só que narrativamente, eu acho que era tão mais interessante quando existia essa reviravolta. Eu não sei o que eles pretendem fazer nas continuações do remake, mas vendo como a história tá indo, eu não acho que nada que eu falei aqui vai realmente acontecer no remake. Ou pelo menos vai acontecer só pra meio que ter acontecido, mas esse não é o ponto da narrativa que nem era antigamente. Isso me deixa um pouco triste. Só que isso é um bagulho totalmente pessoal, eu totalmente entendo isso. É só uma narrativa que eu gostava muito, que eu achei muito, muito bem feito. Uma das melhores reviravoltas que eu já vi e que agora meio que foi varrida pra debaixo do tapete. Mas tudo bem. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, aos membros Seja Membro, e a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!